Êxodo 11, nós trabalhamos todos esses capítulos que falam sobre a mão pesada de Deus sobre o povo egípcio, e nós aprendemos por várias vezes como é terrível a mão de Deus sobre aqueles que não se amolecem. E Deus não mudou, Deus não muda, e Deus não vai mudar, porque Ele existe, Ele é autoexistente, Ele é Deus. E Ele não precisa do nosso conselho, Ele não precisa da nossa palavra, Ele não precisa da gente, nós precisamos dEle. E a partir desse capítulo 11, nós vamos fazer a introdução à 10ª e a última praga, que foi a mais terrível, porque ela tocou não apenas no ser humano, mas ela tocou nos primogênitos. E os primogênitos eram considerados como deuses no Egito, era o orgulho do pai e da mãe, era o orgulho da família. E também esses primogênitos eram a garantia de sucessão, de continuação de um povo. E Deus mostrou para aquele povo que Ele é Deus. Nós precisamos entender que Faraó era uma espécie de Deus, ele se achava uma divindade. E todos os filhos, todos os egípcios eram filhos desse Faraó. E Deus tocou nos filhos do Deus Faraó. E nessa parte, a partir do capítulo 11, nós vamos hoje ler o 11 e vamos até no 12, verso 28. Essa leitura vai ser um pouco extensa, mas eu quero tirar alguns pontos muito importantes sobre a estratégia, o que Deus mostrou, que Deus falou, para que os primogênitos dos hebreus não morressem. Foi necessário colocar um outro primogênito no lugar, para que um outro morresse no lugar de um primogênito hebreu. Para os ímpios ou para os egípcios, não tinha um primogênito que substituísse a morte, mas para os hebreus tinha alguém que substituiu a morte. No capítulo 11, verso 1 em diante: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Todas as vezes que você lê esse texto, você precisa entender que dessa última praga aqui, a 9ª praga, Moisés não saiu do palácio, ele não foi embora, mas tudo isso aqui continuou acontecendo na presença do faraó. O Moisés ainda continuou no palácio, na presença do faraó, ele não tinha ido embora, ele continuou ali. Porque o Moisés, depois que ele se retirou do palácio, depois que o faraó disse: não quero mais misericórdia, Deus não deu mais a misericórdia para o faraó. Acabou a misericórdia. Então tudo isso aqui ainda continua acontecendo a partir da 9ª praga. Então Deus anuncia a 10ª praga, verso 2: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Não é mais fale com o faraó, mas fale com o... Agora você vai começar a falar com o povo. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Você precisa sempre ter ideia de que Deus termina um ciclo para começar outro. Então teria que ser a meia-noite, exatamente quando terminou um tempo e começou outro. A meia-noite. Amém? A meia-noite, quando Jesus nasceu, tinha luz no céu porque os anjos cantavam. No dia que Jesus foi crucificado, ao meio-dia tinha trevas por causa da morte. Exatamente quando termina um ciclo e começa outro. Moisés fala para o povo que à meia-noite eu passarei pela terra do Egito. Verso 5.
E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó. Esse primogênito de Faraó era quem? Um príncipe, aquele que ocuparia um lugar no trono depois do Faraó. Então Deus tiraria a sucessão do trono. Até mesmo o filho do Faraó, que é o grande poderoso, que está ali dentro de um palácio protegido, até o filho do Faraó vai morrer, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Eu quero que você olhe mais um ponto muito importante. A morte atingiria desde o palácio até as vielas, as favelas. A morte atingiria os filhos dos ricos e os filhos dos pobres. A morte atingiria os filhos dos doutores e dos filhos dos iletrados. A morte atingiria todos. Porque nesse texto do verso 5, da serva que está junto a Mó era um moedor de grãos, e normalmente os comerciantes que vendiam seus cereais nas ruas, eles tinham a Mó para quebrar os grãos, para fazer o pão, para fazer outras coisas a partir do cereal, e era povo pobre, era povo de pouca condição. Então desde o rico até o filho da mulher, da serva, todo mundo vai morrer. Mas o ponto forte para mim aqui no verso 6: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, sem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Deus coloca o juízo em silêncio. E quando aconteceu, está pronto. Não há nenhum aviso, totalmente em silêncio. E quando o texto diz aqui, no final do 5, e todo primogênito dos animais, até mesmo os primogênitos dos animais, que seriam a garantia de substituição para um animal morrer no lugar de um ser humano, Deus instituiu isso. Até mesmo a garantia, a oportunidade de alguém morrer em meu lugar seria retirada. Não teria misericórdia nenhuma. Até a substituição tinha sido proibida. Amém? Isso parece meio matemático, mas a gente vai ter que trabalhar hoje assim. E hoje nós vamos trabalhar aqui, meus irmãos, no eixo da coisa, no querigma, exatamente no centro de todo o Evangelho e da essência das Escrituras. Se você não entender isso aqui, hoje, você não consegue entender nem Evangelho, nem igreja, nem morte vicária, nada disso vai fazer sentido para você. Se nós não entendermos exatamente isso aqui do capítulo 12 de Êxodo, nós nunca vamos entender o porquê veio Jesus, porquê aconteceu a morte, porquê aconteceu a ressurreição. Todos os detalhes estão aqui. Amém? Na minha caminhada de pastor, por muitas vezes eu tenho conversado com pessoas, e isso tem me chamado muitas vezes a atenção, evangélicos antigos da igreja,
que quando eu explicava que Jesus é desde sempre, Ele sempre existiu, as pessoas ficam atônitas. Meu Deus, como que Jesus sempre existiu? Eu achava que Jesus nasceu no Natal, mas Jesus sempre existiu. E outra conversa que às vezes a gente tem, às vezes até num estudo de novos membros, é: a Páscoa sempre existiu desde o Antigo Testamento. E às vezes as pessoas, elas pensam que a Páscoa começou a existir nos dias de Jesus, mas a Páscoa existe desde o dia em que Deus tirou o seu povo de dentro do Egito. A Páscoa é milenar. A Páscoa existiu muito tempo antes dos dias que Jesus nasceu como homem, como ser humano, para uma morte de substituição. E esse texto aqui, tanto o texto que nós vamos estudar hoje, como do próximo sábado, vai falar de morte. O apóstolo Paulo diz que a morte é uma rainha e ela cuida de um território chamado pecado. E o pagamento do pecado é a morte. Então a morte é tanto o pagamento como a rainha que cuida de um território chamado pecado, e é o pagamento de quem pratica o pecado. No Salmo 95, verso 3, o texto diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima dos deuses. Ele é acima de Faraó, acima dos reis, ele é acima dos deuses. Jó capítulo 18, verso 14. Quando um dos amigos de Jó estava analisando a situação, ele diz assim: o perverso será arrancado da sua tenda, da sua casa, onde está confinado, e será levado ao rei dos terrores. Então há uma especulação de quem, na memória desse amigo de Jó, é o rei dos terrores, e há duas possibilidades fortes: Deus pode ser o rei dos terrores, mas a morte é o rei dos terrores. Quando as pessoas começam a ter medo da morte, até mesmo a vida pode paralisar. E a morte é algo de quem ninguém pode fugir. A morte é o rei dos terrores. Em 1 Coríntios 15, 26, Paulo diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. O último. É a última coisa que nós vamos fazer aqui. Nós vamos morrer. Então esse texto vai falar de morte, morte dos primogênitos, morte de cordeiro, morte, porque a morte faz parte da existência humana desde o dia em que Adão e Eva pecaram. Ela faz parte da nossa família, da nossa parentela, da nossa história. Nós vamos, dia 2 de novembro, visitar o cemitério, porque nós temos pessoas que já morreram, que fizeram parte da família, mas que foram sepultadas. A morte faz parte da história do ser humano. Como fugir da morte? Como sair desse trilho? Como evitar a morte? Porque o texto diz que o anjo da morte, ou o próprio Deus, passaria por toda a terra do Egito e os primogênitos morreriam. O texto também diz aqui que os filhos dos hebreus não seriam tocados, mas eles também eram seres humanos. Como fazer para sair, para se livrar da morte? Então Deus dá aqui a porta, Deus dá aqui a receita para fugir da morte. A partir do verso 1 do capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e Araão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão
em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, eles disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Amém? A outra parte nós vamos deixar para a próxima vez. Deus passaria sobre egípcios e hebreus. E o texto aqui fala que o próprio Deus traria a morte sobre egípcios e sobre hebreus. Todos estavam debaixo da morte. E a visitação do Senhor exige e traz um novo começo.
A visita de Deus traria um novo começo para toda essa terra. No verso 2, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus está dizendo, vai mudar tudo. Antes vocês trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, todos os dias. Tanto faz qual mês que era qual mês para vocês. Vocês eram escravos igual, mas eu vou mudar a história de vocês. E a partir do dia, ou da meia-noite, que eu passarei pela terra do Egito, vai começar um novo mês. Vai começar um novo tempo na vida de vocês. E para começar esse novo tempo, vocês vão escolher um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, vão imolar, vão preparar, vão comer com a família, com pães asmos, com ervas amargas, e vocês vão se preparar para sair da terra do Egito. Amém? Nós vamos repartir a explicação em duas partes. Primeira, a material, e a segunda, a escatológica e espiritual. A primeira nós vamos olhar apenas para o pão e para o vinho, e a segunda nós vamos olhar para o sangue e nós vamos olhar para o corpo de Cristo. Amém? A visitação do Senhor exige o sangue de um cordeiro. O verso 6: e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. A visitação de Deus ia visitar toda a terra do Egito, exigia o sangue de um cordeiro, que seria a substituição. Ao invés de um primogênito dos filhos dos hebreus morrer, um cordeiro morreria no lugar do primogênito dos filhos dos hebreus. Então esse hebreu, ele merecia morrer, sim. Ele poderia morrer, sim. Mas alguém morreria no lugar do primogênito dos hebreus. Amém? Pega essa. A visitação do Senhor exige que o sangue seja todo usado no lugar certo. O verso 7: tomarão do sangue e o porão ou colocarão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. A casa sempre fez muito sentido para todo ser humano. Tem até uma frase que diz: quem casa quer casa. Quando nós olhamos os textos do salmista, ele diz para que a praga não entre na vossa tenda, falando da nossa casa. A nossa casa é o nosso porto seguro. A nossa casa é o lugar onde nós nos recompomos da vida. É o lugar onde é que nós dormimos, comemos, vivemos, sonhamos. A nossa casa é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos ter uma casa, e a casa é o ninho, é o núcleo, é o lugar onde é que a família se desenvolve. A casa é muito importante. Então era a habitação dos hebreus. E precisava se pegar o sangue não deveria cair no chão. Deveriam colocar uma bacia debaixo do sangue quando cortavam o pescoço do cabrito ou do cordeiro. Pegava o sangue, colocava dentro da bacia e pegava um ensopo e passava nos umbrais das portas. Tudo isso tem um significado. Para que quando Deus olhasse o sangue do cordeiro, Deus entendesse que alguém creu na minha palavra. Essas pessoas, essa família creu que o cordeiro vai substituir a morte do primogênito. Essa família creu e essa família fez exatamente como eu mandei fazer. E não eu vou entrar lá e não vou matar o primogênito daquela casa. Amém? A visitação do Senhor exige que o sangue seja todo usado no lugar certo. Todo o sangue deveria ser usado. E deveria ser usado no lugar certo. Nos umbrais das portas das casas. Não no telhado, não na janela, mas na porta, porque a porta é o lugar de entrada, aonde as pessoas levam as coisas para dentro da casa. A porta tem um significado muito sério: porta aberta ou porta fechada. Teria que ser na porta, para que a morte não entrasse pela porta. O cordeiro precisa ser consumido. Verso 8: não adiantaria
escolher o cordeiro certo, de 1 ano, macho, sem defeito, tirar o sangue, colocar o sangue nos umbrais das portas, mas a família não comer do cordeiro. Então aqui não é apenas uma ordem, é uma ordem completa. Você vai imolar o cordeiro, guardar o sangue, mas também limpar o cordeiro, prepará-lo, assar. Isso tudo dá trabalho. Preparar dá serviço. E quem prepararia isso era a família, o homem, os filhos, a esposa, toda a família. Todos deveriam estar envolvidos nesse projeto. Amém? Todos deveria ser comido, porque o cordeiro só faria efeito se o sangue tivesse nos umbrais das portas e as pessoas comessem, enchessem o estômago e ficassem cheios do cordeiro. Amém? O cordeiro precisa ser consumido e assado no fogo. Por que assado no fogo? Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. O texto diz aqui que não deveria ser cozido em água. Os judeus, eles tinham ainda uma outra prática. Eu não sei exatamente como isso funcionava, mas eles cozinhavam a carne do cordeiro em leite, alguma coisa assim. Não deveria ser nada disso. Ela deveria ser totalmente assada no fogo. Por quê? Por causa da integridade. Quando se fizesse a carne do cordeiro de uma outra forma, ela perderia o seu gosto original. E não deveria ser tocado no gosto da carne do cordeiro. O cordeiro teria que ter gosto de cordeiro, cheiro de cordeiro, nutrição de cordeiro. Não mexe na carne do cordeiro. Ele não pode perder integridade. Depois, quando Deus fala com Moisés sobre as leis do templo, em Levítico 2:13, uma das ordens de Deus para o templo era: quando vocês vão fazer o sacrifício, vocês colocam sal sobre o cordeiro, sobre a oferta, para que realce o sabor. E uma das ofertas que as pessoas levavam no templo era sal, porque o sal era uma das coisas mais caras que existiam no mundo da época. O sal é puro, o sal realça o gosto das coisas. O sal não muda o gosto, o sal traz e realça o verdadeiro gosto das coisas. Então eu creio, por toda a palavra da Escritura, que sal eles poderiam usar nesse cordeiro e não poderia perder a integridade do gosto, e teria que ser comido com pães asmos e ervas amargas. O que era um pão asmo? Era o trigo, como nós na nossa região chamamos do trigo. Lá na região do Paraná, Rio Grande do Sul, a gente chama de farinha de trigo. O trigo amassado, apenas com água e uma pitada de sal, sem fermento. E aquela massa, ela era uma massa asma, uma massa que não tinha tanto sabor. Era uma massa nutritiva, mas era uma massa sem sabor, era uma massa asma. O que significa isso? Você lembra que Jesus repreendeu os discípulos quanto ao fermento dos fariseus? Então o fermento, ele altera o gosto de uma coisa. O fermento mudaria o gosto, o verdadeiro gosto do trigo, daquela massa amassada. E quem é o trigo de Deus? Quem é o pão do céu? Não se poderia mudar o gosto do cordeiro, e também não poderia mudar o gosto do pão asmo. Não muda o gosto daquilo, a integralidade. E ervas amargas. Eu acredito que em todo o mundo, quando alguém tem uma intoxicação do fígado, a pessoa busca comer algo amargo. Então é necessário desintoxicar. Eram dias que aquelas famílias, elas comeriam algo com o gosto verdadeiro, porque o pão asmo, ele tem exatamente aquele gosto, ele não é alterado pelo fermento, mas ele também seriam dias de desintoxicação. A carne do cordeiro, o pão asmo e as ervas amargas eram dias de desintoxicação. Amém? Essa é a parte material. O texto diz que as pessoas
fizeram exatamente como Deus mandou e Moisés ordenou. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,17, quando o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Colossenses, que já eram cristãos, e eles estavam voltando para o antigo judaísmo, aí o Paulo vai lá e convence eles de que não era mais necessário sacrifícios, e a arca da aliança, e tudo aquilo, e eles já estavam no cristianismo, mas que tudo aquilo que tinha se passado, já se cumpriu. Colossenses 2,17, Paulo diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Colossenses 2,17, você pode ler todo aquele quadrinho, e Paulo vai falar sobre a igreja, discernir o corpo de Cristo, e ele fala das sombras. O que são as sombras? O tabernáculo no deserto era uma sombra do templo de Salomão. O templo de Salomão, todos os aparamentos, todo o sacrifício, todos os sacerdotes, tudo aquilo era sombra do Cristo que viria. Uma vez eu vi o pastor Luciano Subirá explicando sobre isso. Ele usa a mão dele, e ele diz assim: quando eu olho para a sombra aqui, e eu vejo os contornos da sombra, eu consigo entender que é uma mão, mas não é uma mão. Então tudo isso aqui era apenas sombra, mas não era o Cristo, era sombra. Em Adão, todos pecaram e foram levados para o Egito, amém? Em Adão, todos pecaram. Quando Deus expulsou eles para fora do Éden, não é que eles ficaram agora livres, agora estamos na liberdade, fora dos muros do Éden, agora é só liberdade. Não, eles entraram para o Egito. Fora do Éden, todos foram colocados debaixo das mãos de Faraó. Faraó tipifica Satanás. Como filhos naturais de Adão e Eva, nus, pelados, sem roupa, porque o pecado extravasou quem? Adão e Eva? Estamos nus. E agora, como filhos de Adão e Eva nus, todos padecem na desgraça, todos. Mas os filhos de Adão e Eva vestidos, todos estão cobertos por uma esperança, porque Deus colocou a mão, matou um cordeiro inocente e vestiu o casal. Na tragédia do Éden, Deus colocou as mãos e matou um cordeiro inocente e vestiu o casal. Na tragédia do Éden. Na tragédia do Egito. Por que foi uma tragédia? Porque Deus matou os primogênitos dos filhos dos egípcios. Foi uma tragédia. E na tragédia do Egito, cada família deveria sacrificar o seu cordeiro. Meus irmãos, quando Deus fez Adão, Deus botou a mão no barro. Quando Jesus veio, Deus entrou no barro. Quando Deus salvou Adão e Eva, dando esperança para eles, Deus botou a mão no cordeiro, sacrificou e fez peles. Quando Deus ia tirar eles do Egito, Deus não botou a mão no cordeiro, Deus deu o cordeiro e falou: agora vocês colocam a mão no cordeiro e vocês façam, e vocês vão ser salvos pela atitude de vocês. Deus é profético, e Deus quer mostrar coisas maiores. Tudo isso aqui são figuras da glória. Deus é profético, e Deus anuncia aqui a salvação para toda a humanidade. Amém? Meus irmãos, todos nós temos algo a ver com isso. Toda a humanidade tem a ver, tudo. Isso aqui é um hub. Tudo liga para esse texto. E nesse hub, nessa história, ou eu sou um egípcio, ou eu sou um hebreu que vou buscar um cordeiro para a salvação. Todos estamos encaixados nessa história, todos. E Jesus é o Cordeiro de Deus que livra da morte eterna. Amém? Amém. Tudo isso que eu falei até agora foi casar, trazer, para eu falar isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que livra da morte eterna. Meus irmãos, primeiro o Cordeiro precisa ser escolhido. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Meus irmãos, a salvação é individual.
E cada pessoa precisa tomar a sua decisão pelo cordeiro. A esposa não pode tomar a decisão pelo marido e nem o marido pela esposa. O pastor não pode tomar essa decisão pela pessoa da igreja. Até nós podemos conversar, orar, aconselhar, mas não posso eu tomar a decisão por você. Você precisa colocar os olhos e você escolher o cordeiro. É uma escolha pessoal, cada um precisava escolher o cordeiro, cada pessoa precisa ser responsável por isso. O verso 5, e não pode ser de qualquer jeito, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e você vai procurar qual o cordeiro perfeito que tira o pecado, e você só vai encontrar Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então era necessário escolher um cordeiro. O cordeiro precisa fazer parte da família. Uma vez eu ouvi um pastor que estudou um período na Universidade de Jerusalém. Ele foi lá para estudar exatamente isso. E ele deu algo muito importante. Ele falou que cada família judaica, no 10º dia do mês, você pode ver aqui a partir do verso 2 e 3, no 10º dia do mês, eles pegavam um cordeiro e eles levavam o cordeiro para morar junto com a família. E aquele cordeiro vivia ali com o pai, com a mãe, com as crianças. Aquele cordeiro de 1 ano que tinha nascido na Páscoa passada, porque ele tinha um ano. E aquele cordeiro tão queridinho, tão fofinho, ele fazia parte da família. Eles tratavam um pão para ele, davam um chá na caneca para ele. Mas 4 dias depois aquele cordeiro seria imolado. E eu creio nisso como verdade, porque essa tradição é verdadeira. Então era uma ovelha querida, era algo querido. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que viveu no céu junto com o Pai. Ele é o Cordeiro querido, que comia da mão do Pai, que tomava da mão do Pai, ele partilhava dos sonhos do Pai. Ele é o Cordeiro querido que vivia na casa do Pai. E o Pai sacrificou o seu Filho único, o Cordeiro querido. Esse cordeiro deveria fazer parte da família, e a família se apegava. Os filhos se apegavam ao cordeiro, só para que Deus mostrasse para aquelas pessoas como tinha sido doído para Ele dar o seu filho, tirar de dentro de casa e dar como substituto de pecadores. O cordeiro precisa ser imolado. No verso 6, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Deus matou o seu filho na cruz para substituir a nossa morte. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu a nossa morte. A morte de Jesus foi vicária, foi substitutiva. Ele não merecia morrer porque Ele era inocente, mas Ele morreu no nosso lugar, para que a gente hoje pudesse viver a vida dele, porque Ele ressuscitou dos mortos. O sangue precisa ser passado nas umbrais das portas. No verso 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Isso aqui significa 3 coisas. Primeiro, a nossa vida. A Bíblia diz que aonde tem o sangue de Cristo, Deus olha para a vida daquela pessoa e não enxerga mais lá a pessoa, mas enxerga o Cristo, porque o sangue não perde a validade, enxerga o Cristo dentro da pessoa. Segundo, isso aqui significa a nossa casa. Para Deus a nossa casa é importante. O nosso ninho, a nossa família, quem convive com nós, é algo precioso para Deus. A nossa família é preciosa para Deus, e o sangue de Cristo precisa estar no portão, nos muros, em todo lugar. A nossa casa precisa ser consagrada, santificada. Na nossa casa não pode entrar coisa contaminada com o fermento farisaico. A nossa casa tem que ser santa. Em terceiro lugar, os umbrais das portas. Aquele sangue passado na madeira nos lembra do sangue de Cristo que escorreu pela cruz.
Esses umbrais das portas aqui, a cruz é a porta do mundo. A cruz é a porta do mundo. Por aonde Deus entrou no mundo? Pela cruz. Por aonde que o Espírito Santo foi enviado para dentro da igreja? Pela cruz. A cruz é a porta do mundo. A cruz é a porta da história. O que era vergonhoso para os romanos e para os gregos é a glória para Deus, porque a cruz é a porta do mundo. No verso 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, e Jesus passou pelo fogo. Jesus passou pelo fogo de 40 dias no deserto, onde ele venceu o diabo. Jesus passou pelo fogo de ser rejeitado pelos fariseus, que era a igreja da época. Jesus passou pelo fogo de ser traído pelo seu discípulo. Jesus passou pelo fogo de ser condenado por Pilatos. Ele passou pelo fogo dos açoites. Ele passou pelo fogo da cruz. Jesus passou pelo fogo. O cordeiro precisa ser comido com pães asmos e ervas amargas. Aqui nesse texto do verso 8, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, comerão. O cordeiro precisa ser comido com pães asmos e ervas amargas. O que significa pães asmos no Evangelho? Pão fala de comunhão, de sentar à mesa e partir o pão. Até mesmo porque quando na ceia nós pegamos o pão ele simboliza o corpo de Cristo. Mas o pão também significa, ele simboliza a igreja. E o pão asmo significa aqui um corpo sem contaminação de pecado, sem alterar o gosto. O pão asmo aqui também significa um evangelho puro, sem alteração do fermento dos fariseus. Algo puro. Tem que ser com pães asmos. Aqui significa nutrição, significa tratar a carência, porque quando alguém come desse pão, todas as carências são tratadas. Pão asmo, um ambiente puro, uma igreja pura, sem contaminação. Pão asmo significa cultura de santidade. No verso 15, você pode ler comigo, bem no final, que diz assim: desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Esse texto diz que quem nesses dias comeria pão com levedo, com fermento, seria eliminado. O que é o fermento? É pecado. E você consegue entender que quando uma pessoa começa a se envolver com o pecado, aos poucos ela é cortada e ela é tirada do corpo de Cristo. Porque o pecado contamina não apenas a pessoa, mas contamina toda a massa, toda a igreja. E pães asmos. O cordeiro deveria ser comido com ervas amargas. Sofrimento de Cristo na cruz. A erva amarga, ela fazia as pessoas olharem para o sofrimento da cruz. Jesus sofreu de uma dor amarga. O sofrimento da cruz. Aquelas ervas que eles comiam junto com os pães asmos eram amargas mesmo. Era amargo de verdade. E Jesus diz que nós precisamos negar a nós mesmos. Isso é amargo. Quando nós falamos do Evangelho, nós negarmos a nós mesmos. Isso é extremamente amargo, não é gostoso. A erva amarga fala de rejeição por causa de Cristo. Isso é amargo. Isso não é gostoso. Isso teria que ser comido com pães asmos e ervas amargas. Você consegue entender que o cordeiro só funciona quando o sangue dele tem valor? O cordeiro só funciona se ele é comido, é consumido com pães asmos e ervas amargas. O cordeiro não sobrou e não ficou na cruz. Verso 9: não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Meus irmãos, Jesus não ficou na cruz.
Os evangelhos dizem que Deus levantou um homem chamado José de Arimateia, um homem que seguia Jesus, um homem que era rico, tinha um túmulo novo, e ele foi lá e tirou Jesus da cruz. Nada ficou ali no ato do sacrifício. José de Arimateia tirou o corpo daquela cruz. E aqui o cordeiro não deveria ser comido cru. E a Bíblia diz que uma mulher ungiu Jesus para a sepultura. Ele não foi consumido cru. Jesus não está cru. Jesus é doce. Jesus é perfume. Ele não está cru. Ele está totalmente pronto. Ele está pronto para você. Ele não está cru. Meus irmãos, vocês estão entendendo como isso aqui é profundamente sério para o nosso entendimento espiritual de igreja? Se nós não entendermos isso, nós não entendemos tudo que Jesus veio fazer na terra. Ele não foi consumido cru, e o cordeiro é para toda a família. No verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada. Ninguém é para ficar de fora. Pai é para conhecer Jesus, mãe é para conhecer Jesus, os filhos têm que conhecer Jesus. Ninguém pode ficar de fora. Meu Deus do céu, como às vezes numa família tem alguém que não é convertido e parece que é tudo normal. Não é normal. Ninguém pode ficar de fora. Os pais que são crentes muitas vezes não se preocupam em dar Jesus para os filhos, porque tem vergonha, ou sei lá o que, ou porque pensam que é o trabalho da igreja. Ninguém pode ficar de fora. O cordeiro tem que ser repartido primeiro para a família em casa, para cada família. O cordeiro precisa ser repartido para todos. No verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Mas o cordeiro era para ser para todos, não só para nós, não só para a família. É para ser para as pessoas que trabalham com a gente, que nós temos contato todos os dias. Nós precisamos distribuir o cordeiro para todos. O cordeiro precisa ser distribuído. Nós não podemos fechar a tampa do saleiro e nós escondermos o cordeiro. Ele precisa ser espalhado para todos. Todos precisam conhecer o cordeiro. O cordeiro é para todos. E quem come do cordeiro rompe os laços com o Egito. Verso 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Meus irmãos, o Ministério da Saúde adverte: existem aqui efeitos colaterais. Quem começa de se alimentar do cordeiro, começa de levantar acampamento dessa terra. Quem começa de consumir e se encher do cordeiro todos os dias, quem começa de ler a Bíblia e orar e passar tempo com o cordeiro e colocar cordeiro para dentro, colocar sangue nos umbrais das portas, se encher do cordeiro, efeitos colaterais, a pessoa começa de sonhar com o céu. Ela não quer mais aqui, ela vai viver aqui, ela vai fazer investidas de viver nesse mundo, mas os pés dela não estão mais plantados aqui. Ela quer sair desse lugar. Cada crise que ela vive, cada tempestade que ela passa, a esperança dela é sempre olhar para o céu e dizer: um dia vai ser diferente, porque eu vou estar em Canaã, eu vou estar no céu. Efeitos colaterais do cordeiro é: dessa maneira o comereis, lombos cingidos. Lembra das peles que Deus colocou sobre Adão e Eva? Lombos cingidos. É vestido, é colocar a capa, é alguém que está pronto para a caminhada em direção a Canaã. Sandália nos pés, para não dormir de botina. Dorme de sandália, esteja pronto. O que é isso? Há um pastor inglês, eu não lembro do nome dele, que diz que o cristão é aquele que tem o atestado de óbito no bolso. Ele está pronto para morrer todos os dias. Morrer para si e pronto para ir embora dessa terra. Sandália nos pés e cajado na mão significa: você sabe que você vai caminhar algum tempo, não vai ser uma caminhada de 100 metros. Você vai precisar de um cajado para apoiar. Cajado na mão. E comê-lo-eis à pressa, rápido. Meus irmãos,
Isso aqui não pode ser amassado e amassado, é que não tem pressa. Sair do Egito é urgência, é pressa, é a Páscoa de quem? Final do 11? É do Senhor, não é minha, não é nossa, é do Senhor. E para a gente terminar, o cordeiro é o alimento para atravessar o deserto e chegar em Canaã. Se você não encher a sua vida com cordeiro, você não consegue atravessar o deserto. Meus irmãos, quem não lê a Bíblia todos os dias e não ora todos os dias, abandona o caminho de Canaã. Meus irmãos, eu não posso comer cordeiro por você. Eu posso repartir cordeiro na minha casa, eu posso repartir cordeiro com você, mas quem vai mastigar o cordeiro, engolir, fazer digestão é você. Cada família é responsável por ter o seu cordeiro. Cada família é responsável por fazer devocional, encher a sua vida com a carne do cordeiro, pães asmos, ervas amargas. Meus irmãos, o cordeiro desintoxica a nossa vida. Meus irmãos, o cordeiro realça o gosto do trigo. O cordeiro abastece o nosso estômago da alma para a gente ter condições para atravessar esse deserto. Quantos irmãos já foram embora da igreja porque estão decepcionados com a igreja? Em todas as comunidades evangélicas tem isso. Meus irmãos, é nada disso. A única coisa que acontece é que pararam de se encher do cordeiro e começam a passar fome. E ovelha que passa fome fica para trás, e ovelha que fica para trás é pega pelo lobo. Enche a sua vida com cordeiro. Come cordeiro todos os dias. Meus irmãos, isso aqui é cordeiro. Enche a tua vida com cordeiro. Enche a tua vida com pães asmos, porque algumas partes parece que não tem gosto, mas coloca dentro do seu estômago pão asmo. Algumas páginas são amargas, como ervas amargas, mas é necessário comer erva amarga também. Mas enche a sua vida com o cordeiro, para você chegar até Canaã. Em nome de Jesus. Senhor meu Pai, eu sempre te agradeço, Deus, pela palavra que o Senhor coloca na nossa vida. Meu Pai, é uma preciosidade, Senhor, o Senhor falar com nós dessa forma. Seu Deus, quando o Senhor abre as janelas dos mistérios da Tua palavra, e o Senhor enche a nossa vida com palavras que nos direcionam. Obrigado, Pai, por cada um desses entendimentos de mistério que o Senhor derramou sobre nós nessa noite, Pai. Eu estou encantado com o que o Senhor está fazendo sobre nós. Obrigado, Deus, por essa palavra, pelo encaixe que o Senhor deu para nós hoje. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seu Deus, dá graça, Senhor, porque o Senhor já deu o cordeiro, e o cordeiro já foi imolado, o sangue já foi colocado nas portas. Seu Deus, nós queremos comer mais cordeiro e encher mais a nossa vida com os pães asmos e as ervas amargas do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai. Se há aqui no nosso meio hoje pessoas que não estão comendo cordeiro, Seu Deus, aviva essa chama dentro do coração. Aviva, Senhor Deus, a chama, para que volte a paixão e a vontade de consumir, de encher a vida com o pão do céu. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Amém.